Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Minha História, da Michelle Obama. Eu já tinha um certo interesse pela figura da Michelle, eu nunca pesquisei a fundo sobre ela, mas a imagem que ela me passava era de uma pessoa forte e muito boa. Então eu sempre vi uma foto dela e aquilo me fazia bem, sabe? Eu sentia que ela era uma pessoa bacana, me passava uma energia boa. Mas eu nunca tinha realmente pesquisado sobre, nem sobre ela, nem sobre o Barack, nem sobre a família Obama como um todo, né? Quando saiu esse livro aqui, eu fiquei um pouco com o pé atrás, eu acho muito bregas essas biografias que, tipo, são a foto da cara da pessoa na capa. E sei lá, hoje em dia todo mundo acha que pode lançar biografia, né? Então num primeiro momento eu fiquei com preguiça, mas depois eu lembrei que, caraca, é a Michelle Obama, se tem alguém com história pra contar, ela com certeza é uma dessas pessoas. E aí, que bom que eu resolvi quebrar esse preconceito e ler esse livro, a Companhia das Letras me mandou, porque foi, assim, uma experiência maravilhosa e muito melhor do que eu imaginava que seria. Para começo de conversa, a história da Michelle é mais interessante ainda do que eu imaginava e a escrita dela é muito mais gostosinha do que eu imaginava. A gente tem uma sensação de que ela tá sentada do nosso lado no sofá contando essa história. E para quem escuta audiobooks em inglês, eu ouvi falar que o audiobook desse livro foi narrado por ela mesmo. Então eu fico imaginando que ouvir toda essa história contada por ela deve ser uma experiência muito gostosa, porque ler já foi como um passeio. Bom, o livro é estruturado e dividido em 3 partes bastante simbólicas que se chamam A História Começa, Nossa História e Uma História Maior. E elas são realmente muito simbólicas porque essa primeira parte conta da infância da Michelle, enfim, até o início da sua vida adulta. A segunda parte conta de quando ela conhece o Barack Obama e a terceira parte já conta esse período dele na presidência dos Estados Unidos. E a gente tem uma história muito completa e narrada com detalhes e com sinceridade por parte da Michelle. Isso que eu achei mais incrível, porque o livro, quanto mais eu lia, mais tornava essa figura muito mais humana pra mim do que eu imaginava antes. Bom, falando um pouco sobre a primeira parte, a Michelle cresceu, ela teve uma infância bastante humilde, mas num lar muito amoroso. Os pais dela, eles não tinham muito dinheiro, eles moravam num apartamento super pequenininho, ela dividia quarto com o irmão dela, na verdade o quarto dos dois era uma parte ali da sala, então ela cresceu sem muito conforto e sem muita privacidade, mas com muito amor e com pais que sempre batalharam muito para dar o melhor para os filhos, principalmente em questão de estudo. O foco da vida dos pais, principalmente da vida financeira deles, era fazer com que os filhos pudessem chegar à faculdade. Então eles sempre tiveram muito apoio e incentivo dos pais para tudo que se relacionava com o estudo. E deu certo porque os dois chegaram à universidade, os dois cursaram a Universidade de Princeton. Mas, antes da gente chegar lá, eu vou contar que a família da Michelle, né, viu com os próprios olhos a desigualdade social crescer nos Estados Unidos. Porque no início da vida escolar dela, eles moravam em um bairro bastante miscigenado. E ela estudava numa escola muito miscigenada, tem até a foto da turma. E tinham realmente crianças de diversas etnias diferentes. Tinham crianças negras, crianças brancas, crianças latinas. E com o aumento da desigualdade social, os brancos foram fugindo desses bairros que passaram a ser considerados guetos. Então, o bairro dela, de repente, virou um bairro só de negros e passou a ser olhado com outros olhos. Ela passou, então, a perceber que ela pertencia a um grupo que era marginalizado pela sociedade, que era, assim, o quarto de despejo da sociedade, fazendo uma referência aqui agora a Carolina Maria de Jesus. Então, assim, ela conta que ela cresceu sabendo das desvantagens que ela tinha por pertencer a uma minoria, mas, ao mesmo tempo, ela se mostra muito consciente dos privilégios que ela tinha, mesmo dentro dessa minoria. Então, ela tinha um lar amoroso, ela tinha muito apoio em casa, ela tinha pais que lutavam por ela era muito inteligente, muito esforçada, então ela decidiu que ela não ia ficar nesse lugar que foi imposto pra ela e que o dia que ela chegasse em algum lugar ela ia tentar fazer o possível pra que a sociedade fosse mais igualitária, porque ela cresceu com tudo isso praticamente na porta dela. Bom, como eu comentei, eles cresceram e ambos conseguiram sim acessar as universidades, os dois estudaram em Princeton e construíram carreiras bastante sólidas, assim, desde o início. Eu poderia até citar que a carreira da Michelle foi tão meteórica que isso gerou muitas dúvidas nela, porque tão logo ela saiu da universidade, ela já começou a trabalhar num super escritório de advocacia, ganhar um excelente salário, pouco depois ela foi convidada para ser sócia, então assim, ela era muito nova e tava tudo dando muito certo, e ela começou a ficar em dúvida se era aquilo que ela queria mesmo. Foi nesse escritório que ela veio a conhecer Barack Obama, que chegou
no escritório como estagiário, e ela foi designada como sua mentora. E ela tinha um pouco de preguiça dele, porque ele veio recomendado como estudante gênio, estrelinha de Harvard. Ela achava que ele ia ser insuportável, que ia ser pedante, mas aí chegou aquele cara super tranquilão, que ela tinha, por sinal, o objetivo de conquistar para que ele ficasse naquela empresa, porque todos os escritórios de advocacia já estavam de olho nele, então ela tinha que fazer o possível para que ele se encantasse por aquela empresa e ficasse ali. No fim das contas, ela conquistou mais que isso, sem querer, né? Ela acabou conquistando o próprio Barack, amorosamente falando, e aí foi ele que teve que rebolar pra conquistá-la, porque ela tinha uma forte resistência. Depois, enfim, eles começaram a namorar, ele voltou pra Harvard, porque ele tinha ido ali pra esse escritório só na época das férias de verão, e eles continuaram num namoro à distância, e o relacionamento foi evoluindo, eles sempre muito parceiros um do outro, os dois muito inquietos profissionalmente falando, ele sabia que ele queria mais, ele era muito idealista, e ele queria poder mudar o mundo, e ela não era tão idealista, mas ela não queria ficar presa dentro de um escritório, né? Ela tava sempre querendo fazer outras coisas, fazer coisas mais agitadas e que a fizessem mais feliz. E eu acho muito interessante que ela coloca os diálogos que ela tinha com os pais a respeito disso, e eles sempre falavam pra ela assim: Michelle, primeiro você garanta um bom salário e uma segurança de vida pra depois você pensar em felicidade. E eu achei muito honesta e sincera ela colocar isso, porque é o que a gente imagina que os pais vão falar, principalmente pais que passaram por tantas dificuldades pra dar uma vida razoável pros filhos. Eles só conseguiam pensar em segurança. Já o Obama tava ali, né, como se fosse um anjinho, um diabinho, mas claro que não nessas exatas posições, porque, enfim, os dois estavam querendo o bem dela e falando coisas boas. O Barack sempre incentivava ela a largar o emprego que não tava aquecendo seu coração para que ela conseguisse alçar outros voos. E aí ela ia mudando. Cada emprego que ela trocava, ela ganhava um pouco menos, mas ela tava sempre mais feliz e sempre tendo outras ideias. Enfim, o relacionamento deles foi se estreitando cada vez mais, eles passaram a morar juntos, depois se casaram, e aí quando o Obama começou a entrar pra vida política, a Michelle tinha muitas ressalvas, ela não queria, ela nunca encarou a política como um bom caminho a ser traçado, ela achava que era um caminho bastante inóspito e com bastante antiética envolvida, que era um jogo sujo, e ela não queria que o Obama fosse pra esse caminho, porque ela sabia que ela ia estar envolvida com isso, mas ela não sabia o quão envolvida ela estaria. Só que era impossível segurar o Barack, ele realmente era muito idealista, e esse foi o caminho que ele encontrou pra mudar o máximo que ele pudesse mudar do mundo. Essa primeira candidatura dele foi só pro Senado, e já foi uma loucura, assim, e ela tava sempre dividida entre torcer pra que ele ganhasse e sofrer com o afastamento dele de casa, mesmo quando as filhas nasceram, ele tava sempre muito distante, ele raramente conseguia jantar com a família, e é claro que ela sentia muita falta dele ali como pai e como marido, e ela conta tudo isso, né, ela não trata tudo com demagogia não, falando que ele era um grande homem desde sempre, que tava tudo bem. Ela dava força, mas ela era humana, e ela ficava puta, e ela falava isso pra ele, ela falava que tava difícil, e ela não queria que ele fosse, né, alçar muito mais que isso, mas ele resolveu se candidatar à presidência, e ela sabia que assim, não tinha volta, né, e que a trajetória seria muito louca. E toda essa trajetória dele na política, desde que ele se candidata a senador pela primeira vez até o segundo mandato dele na presidência, é narrado por ela também com muito detalhe e muita sinceridade. A gente conhece muito dessa trajetória, a gente passa, assim, por esse meio super inóspito da política. Ela acaba falando muito de machismo e racismo, mesmo sem falar com essas palavras, porque ela conta como eles foram atacados por serem negros e como falaram barbaridade sobre eles na imprensa. E durante toda essa trajetória, antes dele ser eleito presidente, ela percebeu que ia ser um inferno, porque eram ataques de todos os lados e ela só queria ser uma pessoa normal e criar as filhas dela num ambiente normal e seguro. Mas enfim, ele ganhou a eleição e aí, de fato, eles passaram do anonimato para os olhos do furacão, porque não era uma fama qualquer, era a fama de presidente dos Estados Unidos, com todos os ônus e bônus que isso acarretava. Então, de repente, ela estava numa casa inimaginavelmente grande, com funcionários para fazer absolutamente tudo e com segurança para absolutamente tudo. Ela não podia ir ao jardim da casa sem avisar expressamente, porque tinha que ter segurança envolvido com isso. Então ela fala que por vezes ela se sentia numa grande prisão, porque ela não tinha liberdade para mais nada. E isso incomodava ela principalmente no que tocava às filhas, porque ela só queria que as filhas pudessem ter uma vida normal.
Eu não achei que isso foi um pedido de força guerreira, sabe? Eu não achei que ela exagerou em nenhum momento, ela foi sincera. É claro que ela tinha muitos bônus, mas essas coisas, esses ônus também são muito irritantes. Ela fala, por exemplo, que o sistema de segurança em volta deles era tão absurdo que, assim, ela desistia de sair, porque a primeira vez que eles foram sair pra jantar depois que Obama tinha sido eleito, travaram todo o trânsito em volta do lugar que eles queriam ir e acabou atazanando a vida de todo mundo que tava no restaurante, porque todo mundo que entrava tinha que ser revistado, só porque eles estavam querendo jantar. E ela começou a ficar com vergonha de sair, porque ela percebia que ela prejudicava a vida dos outros, porque era um calvário para as pessoas que estavam ali, e ela não queria fazer isso, então ela ficava com vergonha, e ela saía muito pouco. Então, tem todas essas questões, né, que vem no pacote e que ela não queria, desde o início ela não queria, então, por vezes, isso foi bastante difícil para ela. Mas ela é muito consciente, ela é muito dona do nariz dela, ela conseguiu fazer o que ela queria, ela lutou para implantar medidas que ela achava que seriam importantes. Ela foi uma grande primeira-dama que esteve muito ativa durante todo o mandato do Obama, e ela tentou, né, criar as filhas dela e crescer com a família dela no meio disso tudo da forma mais natural que ela conseguisse. E o livro termina com o final do segundo mandato, né, onde ela fala um pouco sobre as baixas esperanças que ela tinha, infelizmente, com o novo governo e com medo de que tudo que eles conseguiram fazer durante os 8 anos fosse apagado, o que infelizmente é muito natural que ela tivesse, mas ela também fala que ela estava feliz porque ela finalmente ia voltar para uma vida pacata e normal, novamente, né, dentro do possível, porque é uma fama que não se apaga, mas felizmente todos os holofotes e segurança máxima não estariam mais voltados para eles. E enfim, é isso, é um livro muito gostoso que eu recomendo muito se você se interessa minimamente pela história da Michelle, porque é óbvio que não dá pra recomendar uma biografia pra alguém que não se interessa minimamente pela pessoa biografada, né, no caso autobiografada, mas que enfim, se você tem qualquer vontade de conhecer um pouco mais da história da Michelle e dos Obama como um todo, e até, né, principalmente desse período presidencial, é um livro que eu recomendo com certeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!